ele, né, vê que todos os requisitos foram... Ele não tem como negar, né? Não tem como negar, todos os requisitos foram preenchidos. Então, ele vai decretar, né, a falência, e decretou a falência, acabou, né? O empresário não tem mais o que fazer, né? Aí entra a figura do administrador judicial e os credores vão... Aí os credores vão esperar, né, se resolver o processo todo para receber. Se o empresário ainda tiver bem suficiente para pagar todo mundo, mas se não tiver, é por isso que existe essa concorrência, esse processo falimentar que é para... Aí a gente vai ver... Eu não vou entrar muito no assunto hoje, não, porque eu sei que alguns alunos ficaram de fora para não perder isso. E aí a gente vai ver princípios, né? A gente vai ver devagarzinho, a gente vai estudando ali devagarzinho, para a gente entender esse processo inicial, o resto fica mais fácil, fica mais tranquilo. Tá ok? Na falência, o crédito do credor será pago com correção. De alguns credores até tem correção, sim, tá? De alguns, tá? Tipo trabalhadores, entendeu? Tem algumas situações, né? Aquele crédito ainda não está líquido, mas ele é credor, então ele vai esperar ter liquidez para poder entrar na lista, para poder receber, poder colocar o seu crédito lá para receber. Então, é de caso a caso, tá? Um processo falimentar, ele é bem complexo na hora, né, contábil. A hora contábil dele é bem complicada. Mas os créditos são inscritos, né, no momento do pedido da falência, no momento da decretação da falência. Decretou a falência, aí é papel do administrador judicial levantar, né, todos os créditos para dar início ao processo, tá? Diferente da recuperação judicial. Então, a gente tem, na falência e na recuperação judicial, existe uma diferença grande em relação a quem vai administrar, né, aquele patrimônio. Na recuperação judicial, é o próprio administrador, o próprio dono da empresa, o próprio administrador que vai continuar à frente do seu negócio. Claro que acompanhado ali do administrador judicial, acompanhado do comitê de credores, mas é ele que toma as decisões, é ele que vai continuar a gerir o seu negócio, tá? Na falência, não. A partir da decretação da falência, tá? O administrador judicial, né? Os sócios, o administrador da empresa, todos eles são afastados, tá? E quem dali para frente vai comandar, quem vai gerir o patrimônio daquela empresa é o administrador judicial, tá? Em alguns casos, a empresa ainda continua até funcionando, né? Eu cito sempre como exemplo a indústria. Não, a gente vai ver, não é preciso isso não. Calma, vamos com calma. A gente vai entender que a falência ela é legal. Então, é a apresentação de requisitos. Não vou entrar muito hoje no assunto, não, porque eu sei que tem colegas que ficaram de fora para não prejudicar, tá? Então, na falência, é o administrador judicial que vai tocar o negócio, tá? Ele que vai gerir a empresa, ele que vai administrar dali para frente, tá? Então, tem casos que a empresa ou alguns setores da empresa vão continuar funcionando. Uma indústria, por exemplo, que tenha lá em seu estoque ainda um grande estoque ainda de matéria-prima para ser manufaturada, para ser transformada em produto final, e que esse produto final pode ir para o mercado, né? O administrador judicial ele tem que analisar essa situação e saber que o administrador judicial, o que ele tem que fazer? Otimizar, né, o máximo possível o patrimônio, né, para poder pagar o maior número de credores possíveis. A ideia da falência é essa, é você otimizar o patrimônio o máximo que você puder para você pagar o maior número de credores. A lei não diz que você tem que pagar todos. Se em processo falimentar você conseguir pagar todos os credores, né, a gente vai conhecer lá o artigo 83, onde lista todos os credores, esse processo correu
maravilhosamente bem, né? Mas isso é muito difícil, você conseguir, dentro de um processo falimentar, pagar todos, tá? Então, por isso que existe uma ordem, de acordo com critérios estabelecidos na própria lei, para que, né, para seguir o princípio do par condício creditório, que é para poder equalizar, né, aquele patrimônio, para poder pagar o maior número de pessoas possível, existe uma ordem e essa ordem tem que ser respeitada, tá? Então, o administrador judicial ele está ali para poder fazer o maior número de dinheiro possível com aquele patrimônio, que é para tentar pagar o maior número de credores possível, tá? Então, é o administrador na falência e o próprio empresário na recuperação judicial. Aí, né, vai depender da habilidade do empresário, tá? Com todos os recursos que ele vai ganhar a partir da decretação da recuperação judicial, tá? Fazer com que a empresa realmente se recupere. Porque senão, né, depois da recuperação judicial, não tem jeito, é falência. Tá? Tinha uma pergunta aqui. Cadê? Parou de novo, Renan? Essa é a terceira vez que você... Ah, não, tá. Isso eu já tinha visto. Foi. E aí? Pergunta, dúvida? Tem alguma dúvida do que eu falei antes em relação à prova, em relação ao critério de avaliação? Na falência, então, é quando a gente retira aquele que não sabe administrar e põe um administrador para dar continuidade ao processo, mais ou menos isso? Não. Vamos lá, vamos entender. Quando a falência, na maioria das vezes, é requerida por um credor, tá? É o credor que não teve o seu crédito satisfeito na época correta, e a gente vai entender isso direitinho, né? Ele pode, tá? Com medo de não receber. Vamos supor que ele tenha lá um crédito que foi parcelado, não recebeu as primeiras parcelas, já estão todas vencidas, e ele não vislumbra a possibilidade de receber o restante, né? Porque ele está vendo que aquele seu devedor ele está, não está bem, né? Não tem só ele como credor, tem vários outros credores reclamando da mesma coisa, então esse credor ingressa em juízo e pede a falência, tá, do seu devedor. Por que do pedido de falência? Para tentar, né, resgatar o seu crédito. Ele emprestou, né, e na hora do empréstimo teve algumas garantias, ele está vendo que essas garantias estão sumindo, então ele pede a falência. O juiz vai analisar o pedido, se preencher os requisitos, o juiz decreta a falência. Ao decretar a falência, né, automaticamente o juiz tira do comando da empresa, tá, os seus administradores, os seus sócios, e ele vai nomear um administrador judicial. Tá? Geralmente, quando acontece isso, a empresa para de funcionar. Fechou, o administrador judicial ele vai, a partir dali, maximizar, tá, aquele patrimônio para pagar o maior número de credores possível. Em algumas situações, tá, como no exemplo que eu dei, o administrador judicial ele pode até dar continuidade em alguns setores daquela empresa, que é para justamente maximizar o ativo daquela empresa, né? Fazer com que é muito mais vantajoso você vender matéria manufaturada do que matéria-prima, né? A matéria manufaturada vale mais, então ele está otimizando. Então, se o administrador, né, naquele momento ali, ele entende que deixar aquele setor funcionando com aqueles funcionários ali para produzir aquele material e ao invés de vender, um exemplo, vender lá a matéria-prima por 100 mil reais, ele consegue transformar aquilo em 300 mil, ele maximizou o patrimônio. Então, ele aumentou as chances de pagar mais credores. Então, isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a ideia não é substituir, tirar um empresário que não soube empresário e colocar outro. Tanto é que o administrador... Esse é o princípio da maximização dos ativos. Isso aí, princípio da maximização dos ativos, que é justamente
feito pelo administrador judicial. Tanto é que o administrador judicial pode ser pessoa jurídica, né? E a pessoa jurídica pode ter advogado, administrador de empresa, contador, ele vai ter uma equipe grande para poder fazer isso, como o administrador da empresa tinha e não conseguiu fazer. Não quer dizer que a gente está trocando o administrador. A falência é a morte, tá, da sociedade empresária, é a morte da pessoa jurídica, né? Faliu, a partir do decreto, da decretação da falência, aquela empresa vai fechar, tá? Independente de qualquer coisa, independente do tempo que vai levar, ou ela fecha naquele momento, ou ela vai fechar em algum momento. Ela vai deixar de existir. No final do processo falimentar, a empresa vai deixar de existir, tá? Vai ser cancelado lá, ela não vai existir mais lá na junta comercial, tá? Vai ser dado baixa naquela sociedade empresária. Entendeu? Então, não é a pura substituição, né? A gente substitui, tira o empresário, né, que não conseguiu se manter e coloca o administrador judicial para fazer o levantamento do ativo e maximizar o máximo possível para pagar o maior número de credores. Mas aquela empresa morreu, né? Se não morreu naquele momento, vai agonizar um pouquinho e vai ter a sua morte decretada mais para frente um pouquinho, que é no final do processo falimentar. Entendeu? A apresentação do laudo contábil para falência não é necessária, até porque quem está pedindo a falência é o credor. E o credor não vai ter acesso a esses dados. O máximo que o credor vai ter é a comprovação do não pagamento dos seus créditos na data prevista, que é o que a gente chama de impontualidade justificada. A gente vai ver isso direitinho, tá? É o devedor que não pagou no tempo hábil as suas dívidas, tá? E o credor, né, ele pode pedir a falência do seu devedor por conta um dos motivos é a impontualidade injustificada. Na próxima aula a gente vai falar melhor sobre os princípios, né? Artigo 1º, aí a gente vai falar um pouquinho da impontualidade injustificada, a gente vai falar, vai entender a noção de insuficiência, né, econômica, é tudo lei, é tudo legal, tá? Tá tudo na norma, não tem muito mistério não, só para a gente entender isso aí. Ok? Não vou me alongar muito hoje não, porque eu sei que alguns colegas ficaram prejudicados. Prometo que eu vou resolver isso antes da próxima aula, tá? Para a gente não ter o mesmo problema que a gente teve hoje, de alguns colegas não conseguirem assistir a aula, não conseguirem se logar. Eu não imaginava que a turma fosse tão grande assim, porque geralmente quando juntam turmas, eles analisam lá o número de alunos para a turma não ficar tão gigante assim também. Mas como vocês já me disseram que a turma é bem grande, e a turma daqui também ficou bem grande, porque a turma da manhã se juntou com a turma da noite e isso vai ficar gigante mesmo. Aí, ó. A gente está agora com 90. Eu não sei quantos ficaram de fora, mas se vocês estão dizendo que a turma é grande, a gente vai ter realmente problema se continuar com esse aplicativo aqui. Tá? Meus amigos, que vocês tenham uma ótima noite. Vocês vão continuar aí tendo mais aulas. Eu também vou dar mais uma aula agora para outro curso, para o curso de administração. Tá? Fiquem com Deus. Eu mando notícias. O representante, eu queria o contato do representante aí de vocês de São Paulo. Sim. Só uma dúvida, o processo de falência ele é definitivo ou depois dos créditos quitados, ou débitos quitados, ele pode voltar a funcionar normal? Não. Decretou a falência, tá? A empresa vai falir, vai fechar. A partir do momento que o juiz decreta a falência, né, e não tem solução, o credor, o devedor não conseguiu, que existe algumas possibilidades do credor fugir da falência para não ser decretado naquele momento, mas a partir do momento que o processo está sanado, está tudo certinho, encaminhou, não tem jeito. A empresa fecha. A gente costuma falar que a falência é a morte da empresa. Então, nesse caso, a fala seria mais correta, insolvência? Insolvência, isso aí. Decretada uma vez a insolvência,
ocorre a morte da empresa. Insolvência é uma situação do devedor. Certo. Decretada a falência, tá? É a morte da empresa. É a morte da empresa. E a pessoa tem alguma lei que regula alguma punição para ela voltar ao mercado novamente durante um tempo? Ou ele pode abrir outra em seguida? Não. A lei tem penalidades para quem incorreu em atos de falência, para quem não conseguiu pagar todos os credores, tem uma penalidade lá. Em alguns casos, 5 anos, em outros casos, 10 anos, para poder voltar a empresariar. Tá? Certo. Tá bom? Antes de a aula, deixa eu anotar aqui o número da representante. Eu vou entrar No Clésio, o senhor não vai deixar nada não, né, professor? Do Clésio, eu já disponibilizei lá um material em PowerPoint para a aula, que seria a aula de hoje, que vai ser a próxima aula. Então tá feito. Flavirene. 16. Próxima, obrigada, professor. 988. Se eu fechar aqui, eu perco os dados. 76, 70, 45. Tá, depois eu vou entrar em contato com você. Na verdade, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo, aqui, a gente costuma, para cada matéria, ter um grupo. E esse líder, que nem a Flavirene aí, né? Isso. Ela costuma multiplicar esse contato que tem com o senhor e fazendo essa ponte. Isso aí, é isso que a gente faz aqui também. O representante tem o contato do professor e o representante tem o contato com o resto do grupo aí. Tá feito. Tá bom, então? Tá? Sim. Para computar a presença, eu preciso me manifestar no Classroom ou não? Eu vou criar uma metodologia para a gente fazer isso. Entendeu? Eu já fiz isso. Tá bom, obrigado. Eu vou criar lá uma metodologia para vocês se manifestarem lá no Classroom para computar a presença de todo mundo. Mais alguma coisa? Faz isso não, professor, dá muito trabalho. Para quem? Para vocês ou para mim? Não, para o senhor, pô. A gente só pensa no senhor. O aluno não pensa nele. Ficou, porque assim... Concordo contigo, Márcio. Fazer chamada de turma muito grande, realmente, até presencialmente é complicado. A gente sabe que é complicado, sim, porque você perde muito tempo. Imagina você nominalmente chamar 100 alunos. Você perde lá 15, 20 minutos importantes para a nossa aula, tá? Eu vejo assim, a participação na aula é de cada um, todo mundo sabe o que quer, né? Todo mundo, não tem criança aqui, então todo mundo sabe o que quer. Se quer participar da aula, se não quer, eu falo isso em sala de aula, não quer participar da aula, não vem. Você quer a presença? Me avisa que eu dou a presença, mas não vem atrapalhar a aula. Ou você não está afim de estudar aquele dia, não estuda, não participa, né? Agora, você ser obrigado a fazer alguma coisa é muito ruim. Então, cada um com seu cada um. Quer participar, não quer participar, vai fazer atividade, não vai fazer atividade, isso vai se converter lá no final, nas notas, na hora de elaborar a prova, na hora de fazer a prova. Então, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que está todo mundo aqui com um propósito. Se participar da aula ou não vai atingir o seu propósito, isso aí cada um pensa, né, tem que pensar em si. A aula a nossa aula é de 7 a 8h20, tá? Aqui é de 7 a 8h20, tem um intervalo de 20 minutos, tá? O outro professor vai entrar às 8h40 e vai até às 10, tá? 19 a 20h20, de 20h20 a 20h40, vocês têm um intervalo aí, 20h40 o outro professor vai entrar, aí eu não sei qual é o aplicativo que ele está usando, aí foi um dos questionamentos aqui de todo mundo, que cada professor usa um aplicativo, então ficou meio bagunçado mesmo. Gerson, Sim. com licença, é a professora Ana Cristina de prática, usa Ela o T-Link usa também. Também T-Link. T-Link, Não tem problema. Então tá, minha gente. Até segunda. Professor, Sim. desculpa, só mais uma questão.
O senhor tem algum material assim próprio para o exame da ordem ou é matéria corrente para quem quer advogar, quem quer prestar concurso? Matéria corrente. Qual é a minha experiência que eu tenho com a prova da ordem aqui no Rio, né? Em relação a questões que a gente está acostumado que aparecem na banca aqui do Rio. O conteúdo que a gente tem, né, o conteúdo programático, ele abrange, né, todo o conteúdo que a ordem cobra nas provas. Né? Teoria geral, sociedades, títulos de crédito e, né, falência e recuperação. Tudo que a gente vê aqui é conteúdo que cai lá na prova. Eu até costumo a colocar as atividades, exercícios, né? Eu extraio muita coisa lá da prova da ordem, da prova do... agora esqueci. ENAD, né? O ENAD também tem sido muito cobrado. A dificuldade do ENAD, ela é até um pouco maior em relação à leitura, porque as questões do ENAD elas são muito grandes, muito extensas de leitura para você. Você lê lá um texto gigantesco para fazer uma questão de múltipla escolha, eles tentam dificultar ao máximo, mas eu me socorro muito de questões de concurso, né? Já para a gente ir se acostumando, pelo menos com a primeira fase, né? Da primeira fase da ordem, para a gente ver esse tipo de questão. Eu costumo introduzir esse tipo de questão nas provas e nos exercícios que a gente, nas atividades que a gente disponibiliza. Professor? Sim. Só para lembrar o pessoal de São Paulo, o Renan colocou no chat o link do YouTube, onde ele grava as aulas. Se perder a aula, pode dar um pulinho lá e assistir a aula gravada. Então tá aí no chat aí, ó, o link onde o nosso colega Renan aqui, ele grava a nossa aula aqui. Obrigado, Renan. Já vou colocar um tijolinho no céu para você. Isso. Aí aproveita, dá um joinha, se inscreve no canal. Curte e compartilha. Ele quer ganhar dinheiro, Vou fazer um pix, então. Isso ajuda muito mesmo. Ajuda. Então tá bom, minha gente. Muito bom conversar com vocês, tá? Pessoal de São Paulo, sintam-se acolhidos, tá? Estamos aqui para dividir o máximo que a gente puder o conhecimento com vocês, né? E ajudá-los aí nessa seara aí que vocês começaram há 4 anos atrás. Tá bom? Até segunda-feira e fiquem com Deus. Um abraço, professor. Obrigado.